Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. Hoje nós estaremos iniciando mais uma videoaula, né, falando sobre a colonização espanhola na América, tá bom? Nós vamos falar alguns tópicos aí, tá? Entre elas a administração colonial, vamos estar falando também sobre a economia, sobre a sociedade e finalizando com religião. É um assunto bem rapidinho, bem fácil de se entender, tá bom? Eu peguei aqui, né, essa imagem que eu achei bastante interessante para poder explicar como que era feita a administração colonial, tá bom? Primeiramente, eu queria que vocês observassem aqui, tá? Essas duas legendas. Temos aqui, né, de marrom, né, a parte mais escura, que seriam, né, órgãos administrativos que ficavam na Espanha, lá na Europa, e temos aqui, né, a parte mais clara, que seriam os órgãos administrativos que ficavam aqui no continente americano, tá bom? Vamos então falar sobre os órgãos que ficavam na Espanha. Primeiramente temos a Casa de Contratação, tá bom? A Casa de Contratação ela foi criada no ano de 1503 e ela tinha como principal objetivo controlar as relações marítimas e comerciais com o Novo Mundo, tá? Então ela fazia registros, ela preparava frotas, ela coletava as taxas alfandegárias e também servia como tribunal de comércio, tá? Além disso, temos aqui também o Conselho das Índias. O que era o Conselho das Índias? Ela foi criada no ano de 1524 e ela era responsável por tudo que se relacionasse ao continente americano. Então, ela expedia leis, decretos, isenções, regulamentações sobre a polícia, também sobre os indígenas, era responsável por fazer censura, entre outras coisas mais, tá bom? Então, ela era responsável por toda a área colonial. Além disso, né, temos aí a administração colonial que ficava aqui no continente americano. Temos os vice-reinados, tá bom? Que nada mais eram do que divisões de terras que eram entregues, para os vices-reis, né? Que nada mais eram como se fossem reis, literalmente aqui no nosso continente. E aí eu peguei esse mapa aqui para vocês observarem, tá bom? Aqui na região da colônia espanhola, lembrando que a colônia espanhola, gente, ela pegou aqui desde a região da América do Norte até a América do Sul, tá bom? Essa região aqui que não tem nada, ela pertencia aos portugueses, que nesse caso seria o Brasil, tá? Então aqui quais são os 4 vice-reinados, né? Temos aqui o vice-reinado da Espanha, temos o vice-reinado da Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata, tá bom? Temos aqui também as capitanias gerais. O que eram as capitanias gerais? Também eram divisões de terras e administrativas, tá? Em que eram de terras era de uma proporção menor, tá? E essas capitanias gerais, elas também eram divididas em 4 territórios aqui, tá bom? No nosso continente. Então, temos a capitania geral aqui de Cuba, de Venezuela, da Guatemala e também aqui, tá? A capitania geral do Chile. Então, tínhamos essas duas formas, né, de divisão territorial aí do continente americano, tá bom? Temos aqui uma coisinha chamada audiências, tá? As audiências, gente, elas nada mais eram do que tribunal de justiça, tá? Então, elas literalmente tinham como funções também administrativas, além de judicial, tá bom? Os cabildos, eles nada mais eram, né, do que personagens aí que eu vou estar falando para vocês quando a gente vai falando em sociedade, visão, né, da sociedade aqui da América Espanhola, e eles eram, né, mais especificamente os crioulos, tá? Então eles eram os responsáveis por cuidar das câmaras municipais e eles administravam esses locais aí, tá bom? Grande parte de quem administrava esses vice-reinados, capitanias gerais e as audiências, né, seriam um personagem chamado Chapetones, que eu também vou estar explicando para vocês quando eu estiver falando sobre a divisão social no continente americano. Ou melhor, vou falar não, já vou emendar logo agora, já para não confundir a mente de vocês,
tá bom? Aqui temos a divisão da nossa sociedade da América Espanhola, tá? Então, topo da pirâmide, quem seriam? Os chapetones. Quem seriam esses chapetones? Eles são espanhóis que vieram para o continente americano, tá? E aqui acabaram fixando residência, tá? Então, eles eram os responsáveis por ter altos cargos e eram a camada mais privilegiada. Qual era o objetivo desses chapetones? Enriquecer aqui no nosso continente e voltar, né, para o seu país e ter uma vida muito boa. Eles eram vistos pelas outras camadas sociais como pessoas bastante soberbas, né? Até porque eles eram, vamos dizer assim, os tops dos tops, né, de todas as outras camadas sociais. Aqui temos, né, abaixo dos chapetones, temos os crioulos. Os crioulos, eles nada mais eram do que os filhos desses espanhóis nascidos aqui no continente americano, tá bom? Então, eles que eram os cabildos, eles eram os responsáveis por fazer a administração local, tá? Então, vamos dizer assim, que eles aqui, grande parte, acabam dando continuidade, né, ao governo desses chapetones que nada mais eram do que seus pais, tá bom? Só que esses crioulos, eles acabavam ficando às margens da sociedade espanhola, porque lá na Espanha, eles não eram vistos com bons olhos, só simplesmente por eles terem nascido aqui no continente americano, tá bom? Temos aqui também, abaixo do crioulo, temos os mestiços, tá? Os mestiços, se for para falar assim, em formação, eles sempre existiram desde os primeiros momentos da conquista, tá? Porque eles nada mais eram do que o resultado da união entre espanhóis com as indígenas daqui, tá? Do nosso continente. Claro que na escala social, eles ficavam abaixo dos crioulos, tá? Porque eles não eram filhos de pai e mãe espanhóis, mas sim, né, tinham essa mistura, né, de raça. Temos aqui os mestiços, né, em que grande parte eles eram artesãos, pequenos comerciantes e também tinham alguns trabalhos assalariados aí, tá bem? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que os mestiços, eles eram a junção dos indígenas com os europeus. Mas temos também, né, a nomenclatura, que são os mulatos, que seria a junção dos espanhóis com os africanos, tá? E também tínhamos aí, né, os ambos, que seriam, né, a junção dos indígenas com os africanos, tá? Então, todos eles acabavam ficando aqui nessa categoria. E por último aqui, a base, né, da sociedade, temos os índios e os negros, tá bom? Eles eram, em grande parte, discriminados e explorados, né, como forma de mão de obra. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que os indígenas, eles eram povos livres, tá bom? E os negros não. Os negros, eles eram escravizados, né? Mas ambos eram utilizados, tá, como mão de obra, principalmente, tá, para trabalhar nos grandes latifúndios e também em minas de prata, tá? Então, aqui tem a representação, né, dessas categorias aí, tá bom? Então, desse jeito era dividida a sociedade: chapetones, crioulos, mestiços e índios e negros, tá bom? Vamos aqui então dando continuidade à nossa explicação. Como que era, né, a economia colonial? Gente, tem uma coisinha chamada, né, pacto colonial. O que era o pacto colonial? Em que a metrópole, ela sempre vai explorar, né, da sua colônia. E a colônia, tudo que ela produz, ela sempre vai mandar para sua metrópole. Dificilmente esses produtos eles ficam aqui, tá bom? Porque tudo que a colônia ela necessita, ela compra da sua metrópole. Então, literalmente, a gente manda matéria-prima e compramos aqueles produtos manufaturados. Claro que o produto que a gente manda, né, é praticamente assim, a preço de banana.
Claro que nessa época, né, as colônias aqui, elas tinham a obrigação de mandar esses produtos, né, para sua metrópole. E quem acaba, vamos dizendo assim, ganhando, né, com essa economia, né, com esse comércio, sempre vai ser a metrópole. No caso, a gente aqui, a colônia, nunca ganhamos nada, né? Alguns historiadores acreditam que um dos motivos até, né, do nosso continente ele ser tão pobre, claro que estamos falando de colonização espanhola e estamos falando de colonização portuguesa, tá? No caso da inglesa, ela não entra muito nessa característica, porque eu vou estar explicando para vocês numa próxima aula, tá? Mas aqui no caso da colonização espanhola e portuguesa, alguns historiadores acreditam, né, que esses países eles são tão pobres, veio muito dessa exploração colonial que tivemos aí, né, durante vários séculos aí, tá bom? Então, literalmente, foi uma exploração, assim, totalmente compulsiva que tivemos aqui do nosso território, tá bom? Vamos aqui então, no caso da América espanhola, que nem vocês viram, né, que ela pegava essa vasta região, então assim, dava para se explorar vários produtos, tá bom? E aqui eu achei bem interessante esse quadro, porque aqui fala qual é a região que era explorada e qual o produto que era explorado, tá? Então aqui temos, né, no vice-reinado do Peru e da Nova Espanha, qual era o produto que eles mais exploravam? A criação de gado, tá? O vice-reinado do Peru e da Nova Espanha exploravam também, além do gado, os metais preciosos, ouro, prata, tá? Na região do México, os Antilhas e Cuba exploraram principalmente a produção da cana-de-açúcar. Temos aqui na América Central, Venezuela e Chile, a produção de anil, tá? Aqui na Venezuela, a maior produção vai ser de cacau. Colômbia, Venezuela e Cuba também vai se explorar muito tabaco. E temos aqui o vice-reinado do Peru e na região da América Central, o algodão. Ou seja, a América Espanhola, ela vai explorar a gente de todas as formas, tá bom? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês vai ser o seguinte, tá? Que o afluxo de riquezas de minerais da América Espanhola vai provocar na Espanha uma coisinha chamada Revolução dos Preços. O que era essa Revolução dos Preços? Vai ser uma coisa chamada inflação. Por quê? Como vai ter muito ouro e prata na América Espanhola, então esse ouro e prata que até então era muito valorizado, vai acabar tendo um valor totalmente simbólico, né? É uma coisinha chamada oferta e procura. Porque se eu tenho muito ouro e prata, eu vou querer comprar outros produtos. E esses produtos vão acabar se tornando mais caros. Ou seja, para eu comprar um produto, eu vou ter que, né, pagar muito mais ouro e prata, né? E isso vai acabar desvalorizando, né, esses metais que até então eram muito valorizados no continente europeu, tá bom? Ou seja, quanto mais eu exploro, mais desvalorizado se torna, né, esses metais aí. A partir desse momento, já que a gente está falando em economia, nós vamos aqui enfatizar como se dava, né, essa mão de obra, né, que nem eu falei para vocês lá, que exploravam muito na parte da agricultura e também na parte, né, de exploração de metais. Mas quem é que fazia todo esse trabalho? Gente, a mão de obra, né, em grande parte era escrava, tá? E ela era dividida tanto em mão de obra africana como mão de obra indígena, tá bom? Vamos logo falar aqui da africana, porque a africana, ela vai se caracterizar, tá? Como sendo uma mão aí muito utilizada, não só na América Espanhola, mas como na própria América, né, portuguesa. Primeiramente, gente, lá na África já se tinha o conhecimento, né, de que os africanos eles já se utilizavam, né, dessa coisinha chamada aí, essa prática da escravidão. Então, assim, era muito mais fácil você acabar comprando indígena, né, ou melhor, você acabar comprando escravo, desculpa, do continente africano e trazer para poder explorar esses extensos territórios. Até porque, gente,
Esses africanos, quando chegavam aqui, eles tinham a dificuldade de se locomover porque eles não conheciam esse território e também a questão linguística, né? E não só por isso, né? Mas também até porque, como muitos desses compradores acabavam se comprando escravos de várias regiões, então esses escravos acabavam não conseguindo se organizar, né, de uma forma para poder fazer rebeliões. Então acabava-se muito mais fácil você ter uma mão de obra escrava, né, e barata, porque já que eu comprei aquele escravo, eu vou poder explorar essa mão pelo resto da vida desse negro, né? E eles acabavam achando muito mais fácil fazer esse comércio, até porque já era uma prática que já existia lá no continente africano. Aqui, eles tentaram escravizar sim os indígenas, mas vai acabar não dando muito certo, tá? Primeiramente por um único motivo. Os indígenas, eles não tinham esse costume, né? No caso aí, os homens, de trabalhar muito na agricultura, tá bom? Então, por esse motivo, acabou se tornando muito difícil, tá? Porque quem trabalhava na agricultura eram as índias, né? As mulheres que trabalhavam na agricultura. E quando eles iam tentar escravizar, eles escravizavam os índios. E isso acabou, né, trazendo uma confusão muito grande, porque esses índios, eles tinham muito mais uma característica, né, de defesa, de caça, né? Então, por esse motivo, eles acabaram não se adaptando muito bem, tá? E não só por isso, mas esses indígenas, eles não poderiam ser escravizados, né? Porque eles eram considerados súditos da coroa espanhola. Então, por esse acordo que se tinha, né, com esses indígenas, então os donos de fazenda achavam muito mais fácil acabar comprando escravos, tá? Mas claro que esses indígenas, eles acabaram fazendo algo que era chamado de trabalho compulsório. Por mais que eles fossem súditos da coroa espanhola, eles tinham que pagar impostos, né? E de que formas eles iam pagar impostos, sendo que eles não tinham dinheiro, né? E eles então pagavam esses impostos através, né, de duas práticas. A primeira era a mita, tá bom? O que seria a mita? Já era uma prática que se tinha, né, principalmente na região do Peru, né, principalmente lá com os incas, em que o chefe, né, das tribos, eles escolhiam, né, alguns indígenas para trabalhar nas minas de ouro, na agricultura e também em serviços públicos, tá? Então eles determinavam o período que esses indígenas deveriam fazer esses trabalhos compulsórios e era uma forma deles estarem pagando esses impostos aí para a coroa espanhola. Além da mita, também temos a outra prática, que é chamada encomenda. O que seria isso, né? Ela tinha como objetivo, tá? Explorar o trabalho desses indígenas, só que esses encomendeiros, eles ficariam responsáveis por proteger e educar esses indígenas na fé cristã, tá? Então, através dessas duas práticas, esses indígenas, eles acabavam pagando os seus impostos à coroa portuguesa, né? Claro que esses trabalhos compulsórios, né, por mais que esses indígenas eles fossem livres, mas eles eram praticamente também tratados aí, né, como se fossem escravos. Grande parte desses indígenas, eles trabalhavam, gente, sempre em obras públicas e mais precisamente, né, em minas, tá bom? De prata e de ouro. Então isso daqui era uma prática bastante comum aí dessa economia espanhola, tá bom? Para finalizar aqui com vocês, tá? Temos a religião, tá bom? A gente sabe que os povos pré-colombianos, a gente já estudou sobre os incas, os maias e os astecas, né? Eles já tinham a sua própria religião e eles já tinham as suas práticas religiosas, né? E quando os europeus eles chegam aqui, eles vão ver isso daí tudo como uma prática, coisa do diabo. E uma das primeiras coisas que os europeus vão fazer é tentar implementar a religião católica
nessas regiões aí, tá bom? Claro que esses indígenas, eles vão acabar, vamos dizer assim, fazendo essa aculturação religiosa, né? Vamos dizer assim, pegando a religião católica como sendo a sua oficial, até como uma forma também de se preservar, porque aqueles que não eram considerados católicos, eles poderiam ser escravizados através das guerras justas, né? Porque os espanhóis, eles tentavam catequizar esses povos, mas se caso esses povos eles não quisessem, né, de qualquer forma, se tornar católicos, aí sim, através das guerras justas, eles poderiam ser escravizados, tá? Então, a partir desse momento, a Igreja Católica ela vai ter uma dominância muito grande, até porque em meados do século XVI, que é quando vai começar a colonização aqui na América Espanhola, lá na Europa estava ocorrendo algo chamado Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica ela estava perdendo muitos fiéis. Então, quando encontraram um novo continente e viram o tanto de habitantes que tinham, a Igreja Católica ela se viu ali, né, tendo como repor esses novos fiéis, né, para sua igreja. Então, a partir desse momento, muitos jesuítas acabaram vindo, né, para nossa região e eles acabaram sendo os responsáveis por catequizar esses indígenas, tá bom? Eles acabaram fundando muitos colégios, tá? E missões jesuíticas aí, tá bom? A partir desse momento, a gente consegue observar, né, que até hoje o continente americano, né, ele ainda por mais que tenham outras religiões, mas ele ainda é predominantemente, né, majoritariamente católico. E isso vem muito, né, por conta desses jesuítas aí que acabaram fazendo essas catequizações aí, tá bom? Aqui, né, vocês estão vendo, né, na imagem, aqui é o povo mexicano, tá bom? Segurando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, aqui na festa religiosa de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, você vê aqui uma imagem de uma santa da Igreja Católica, tá bom? Sendo aclamada, tá? Por descendentes aí, tá? Desses povos pré-colombianos. Gente, eu falei que o assunto era rapidinho, né? Acabei tomando bastante tempo aí, né? Porque eu gosto de explicar tudo bem bonitinho para vocês, para não haver dúvida, tá? Mas se caso tiver dúvidas, podem colocar aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá? E se gostou do vídeo, deixa um like aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula falando sobre colonização portuguesa e inglesa, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau, turminha, até a próxima.